Graça e paz, meus irmãos. Deus não permite que nós tenhamos o pastor que nós queremos. Deus não permite que tenhamos o pastor que nós merecemos. Graças a Deus. Mas Deus nos dá o pastor que nós precisamos. E você precisa desse pastor aqui. Eu já estou me mandando, mas vocês ficam. Graças a Deus, você precisa desse pastor. Mas ele também está precisando de ovelhas que nem você. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. E vamos dar a nossa introdução. No capítulo 1 de Josué, está escrito que Deus fala com Moisés que vai entrar na terra. E no versículo 7, Deus diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Nós vemos aqui o momento em que Josué tinha sido escravo no Egito e seguramente era daqueles que amassava barro para fazer tijolo. Esse rapaz nasceu no Egito. Esse rapaz, sob a liderança de Moisés, sai do Egito. E depois que ele sai do Egito, nós vemos que ele entra na terra prometida para espiar. Foram enviados 12 espias, e entre esses 12 espias estava Josué, da tribo de Efraim, filho de Num. Então, ele já tinha estado na terra prometida, ele já viu os gigantes. Então, ele tem uma noção do que é a terra prometida. 40 anos de deserto, sob a liderança de Moisés, aprendendo com Moisés, que Moisés era um príncipe egípcio pela sua educação. Agora, admirando Moisés do jeito que ele admirava, eles estão aqui nas campinas de Moabe. E aqui tem Pisga, e em Pisga tem o Monte Nebo. E Deus chama Moisés. E lá em cima Deus diz: aqui, Moisés, toda a terra, toda, desde Gileade até Dan, todo o Naphtali, tudo. Na realidade, o que Deus mostrou para Moisés foi todo o Iraque, todo o Líbano, toda a Palestina, 3/4 da Jordânia e metade da Síria. E ali, Deus disse para ele: eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, para lá tu não irás. Ali morreu Moisés. Os filhos de Israel estavam lá embaixo. Ficaram 30 dias chorando a morte de Moisés. Deus deixou que eles planteassem Moisés 30 dias, porque nós temos direito de chorar. A Bíblia diz: chorai com os que choram e com os que se alegram cantai louvores. Tem pessoas que dizem: mas por que está chorando? Não foi para o céu, então vá você. Quer ir? Não. A Bíblia diz: chorai com os que choram e com os que se alegram, cantai louvores. Eu sei que na hora que este corpo foi caindo, eu estou vendo o meu Senhor. Mas eu digo para ele: mas agora não. Tem alguma coisa em nós contra a morte, contra a doença e contra o envelhecimento. Sabe por quê?
Porque quando Deus soprou vida, a vida que Deus soprou no homem não trazia morte, não trazia doença e não trazia envelhecimento. Aí nós sabemos que se nasceu, vai envelhecer, mas todo mundo se levanta, não quer ficar velho. Como é que faz? Então tem que morrer jovem. O único jeito para não ficar velho é morrer jovem. Mas não quer morrer. Não quer morrer nem quando fica velho. Então, existem coisas em nós por causa exatamente do pecado. Aqui, Israel estão lá pranteando a morte de Moisés. Deus deixou que eles chorassem 30 dias. Acabou 30 dias, Deus disse, Josué, meu servo Moisés está morto, morreu, acabou. Suficiente. Chorou 30 dias, agora vamos acertar as coisas. Ele diz, agora é você que vai introduzir o povo na terra prometida. Logicamente que Josué ficou pensando como ele já tinha visto toda a parafernália que aquele povo podia causar na vida de um líder. Ele sabia como o povo era difícil. Ele viu as grandes coisas que Deus fez através de Moisés. Ele viu Moisés levantar a mão sobre o mar vermelho e o mar se abriu. Ele viu Moisés levantando a mão. Quando Moisés levantava a mão em Refidim, Israel ganhava na guerra. Quando descia a mão, Israel perdia. Ele viu Moisés batendo na rocha, a rocha produzindo água. Gente, para nós hoje que estamos acostumados a ver filmes de efeito, isso é pouco, mas para eles não. Era muita coisa que ele tinha visto, então Moisés era um gigante para ele. Além do mais, Moisés tinha sido criado no palácio, ele era como o sobrinho de Faraó, um rapaz fino, culto, educado. Josué não. Josué nasceu como escravo, viveu como escravo, fazendo o trabalho escravo, era grosso. Então ele diz, como que eu vou substituir Moisés? Eu não tenho cacife para isso. Deus disse, ei, como eu fui com Moisés, serei contigo. O que é que Deus estava dizendo para Josué? Ei, Moisés levantou a mão sobre o mar, mas quem abriu o mar fui eu. É que você não me viu. Moisés tocava na rocha e saía água, mas quem produzia água era eu. Ele só tocava. Então, sai do plano visível. Entra na situação que comigo você tem que entrar, porque eu estou escondido aos seus olhos, mas eu estou presente. Então, agora Deus diz para ele, você vai ter que levar o povo a herdar essa terra. E ele sabia que tinha gigantes, ele pegou e só tem uma coisa. Deus não mandou Josué construir armas. Ele disse, pega o livro da lei, não cesses de falar. Medita nele dia e noite. Deus não disse ora, dia e noite. Ele diz medita nele dia e noite, versículo 8. Para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Prosperidade e sucesso. Se você medita na palavra de Deus. Mas quando nós pensamos, nós falamos muito sobre oração. São 4 disciplinas bíblicas. Oração, meditação, jejum e vigília. A igreja não fala muito de vigília. E quando fala meio que errado. Vamos fazer uma vigília. Vai para a igreja, começa o culto às 9, vai até 1, 2 horas da manhã, 3, sei lá. Quer dizer, passou uma noite de serão. A Bíblia deixa claro 4 vigílias na noite.
A primeira vigília de 6 às 9 da noite. A segunda vigília de 9 à meia-noite. A terceira de meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília de 3 às 6 da manhã. Então, a pessoa pode escolher uma dessas vigílias para ficar acordado. Né? Mas não é por causa de insônia. A pessoa se faz ficar acordado. E muitas vezes você tem que andar para não dormir. Senão você é vencido pelo sono. Isso é vigília. Jejum, existe na Bíblia o jejum normal, o jejum parcial. E existe o jejum total. Jejum total é quando você fica... você jejuar vem de fastio, do grego, que significa fechar a boca para todo tipo de alimento. Sólido, líquido e pastoso. Então, quando você faz um jejum parcial, a ênfase está na dieta. O que você vai tirar? Você não vai tirar tudo. Normalmente você deixa aquilo que não lhe satisfaz. Por exemplo, se você precisa do café, mas como é que você gosta do café? Eu gosto do meu cafezinho bem quentinho. Então você vai tomar ele frio. Eu gosto do meu cafezinho doce, bem quentinho. Tira o açúcar, bota ele amarguinho e frio. Porque não lhe dá prazer. Jejuar é tirar aquilo que lhe dá prazer. Então a ênfase está, tem pessoas que não podem tirar certos alimentos. Então ela procura comer aquele alimento de forma que não lhe agrada. Por exemplo, eu gosto de legumes, mas não me apresente legume cozido frio, porque eu não gosto. Brócolis fria, cenoura fria, eu não gosto. Agora, se for quente, está uma beleza. Então, o jejum é tirar o que lhe dá prazer. Isso é o jejum parcial. O jejum total é aquele que tira tudo, até a água. Mas o jejum normal, que foi o jejum de Jesus, você tira todo tipo de alimento, mas deixa a água na temperatura natural. Você vê que Jesus, depois de 40 dias de jejum, ele teve fome, ele não teve sede. Então, o jejum, eu não vou aqui falar sobre jejum, só para não passar despercebido, você pode fazer. O jejum total, tem o jejum da rainha Esther, tem Elias, que ficou de jejum, tem Moisés, que ficou de jejum, pão, nem água, nada que entrou na boca. A gente conhece bem na Bíblia. Mas, oração, nós já falamos bastante. Mas e a meditação? A gente vê muito esse povo do Oriente falar meditação. Eu entro em estado alfa. Essas maluquices. Entende? O que é a meditação? A meditação bíblica está baseada na palavra de Deus. Está aqui. Medita na palavra dia e noite. Versículo 8. Deus falando com Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele. Dia e noite. Então a meditação do ponto de vista de Deus, o nosso Pai, é na palavra. É no que está escrito no livro. Por que meditação? Ora, nós temos tantos elementos na nossa mente. E um deles, que se chama imaginação. Não é uma coisa que o pecado trouxe, não. Foi Deus que nos trouxe. É uma riqueza tremenda para nós. Tem uma musiquinha que eu não sei se alguém tem, mas eu já vi que tem uma senhora que tem 90 anos. Você deve lembrar da Vila Sésamo.
Quem aqui lembra da Vila Sésamo? E tem gente mais velha. Tem gente da idade dos meus filhos. Eu aprendi Vila Sésamo por causa dos meus filhos. E tinha uma música da imaginação. Lembra? A imaginação fica dentro da cabeça. Com ela a gente faz o que bem quer. Com ela eu olho para dentro de mim, vejo coisas lindas, vejo o que eu quiser. Tá vendo? Imaginação. A imaginação leva você a estar aqui e estar presente lá na China, vendo as coisas de lá, pela imaginação. A meditação é um momento com Deus em que pela imaginação você é enriquecido e você se alimenta. Porque quantas vezes as pessoas dizem assim: não, mas eu conheço todas as parábolas. Qualquer pessoa que sabe ler e lê as parábolas, sabe as parábolas. Qualquer pessoa que sabe ler, ela lê. Não precisa ler muito. Se eu leio a história do Patinho Feio uma vez, eu sei a história do Patinho Feio pro resto da minha vida. Se eu sei a história da Dona Baratinha uma vez, eu sei pro resto da vida. Então você lê a Bíblia, lê a parábola do filho pródigo, você já sabe, vai ficar lendo aquilo. Todo dia para quê, gente? Já decorei. Para que eu vou ficar lendo a Bíblia? Se eu já li a Bíblia toda, eu sei tudo que está lá. Eu sei a história de Davi, a safadeza de Sansão. Eu sei de todo mundo, sei as fofocas. Todas da Bíblia, conheço tudo. Então não preciso mais da Bíblia. Por quê? Porque você leu a Bíblia como todo ímpio. A meditação. Então por que que Deus manda o pobre do Josué andar com este livro, falando dele? Que coisa doida. Não, porque Deus sabe que esse homem só vai poder ser. Ele aqui vai agir como o primeiro-ministro, o ministro de finanças, o ministro de comunicação, o ministro de transporte, tudo vai ser Josué, quando o povo, a nação, na condução de uma nação. Ele não ia ter governadores ainda. Ele ia dirigir uma nação sozinha. Então ele precisava de ter uma mente brilhante. A mente dele só seria brilhante através da palavra. Porque a Bíblia diz que o homem inteligente é aquele que medita na palavra de Deus. Porque ele vai enriquecendo. Ele vai ficando cada vez com a sua mente mais brilhante. Então Deus diz para ele: medita na palavra de dia e de noite. Foi isso. Agora, se Deus diz que é isso que você precisa, é porque é isso que você precisa. Então, nós vamos ver por que a meditação é tão importante. Eu vou dar alguns exemplos, mas de preferência, eu gostaria de entrar com você primeiro no texto que, logicamente, vocês já conhecem o bastante, mas vocês vão me ajudar. Nós vamos meditar juntos. Tá bom? Então, vamos ler um trecho que todo mundo conhece. No Marcos, no capítulo 5, primeiro eu vou dizer o clima que está. Jesus Cristo tinha atravessado, tinha ido para a terra do Gadareno, aonde existia aquele homem que ficava nu entre os sepulcros. Logicamente não tomava banho, rasgava o corpo todo com pedras. Aquela situação horrível. Ficava por meio dos sepulcros e ninguém poderia prendê-lo. Porque quando tentavam prender, ele arrebentava os cadeados e as correntes. E nós sabemos que Jesus chegou lá, ele veio e ele tinha uma legião. Ele era possesso de
por volta de 2.000 demônios. Você pensa que um demônio faz uma festa na vida de uma pessoa, você pensa 2.000. Aí você vê a intensidade da loucura da vida daquele homem. Chega ali, Jesus liberta o homem. Aí a cidade ficou maravilhada. A cidade ficou com medo de Jesus. Quando viram a fofoca, a notícia correu rápido e não tinha celular, viu? Nem internet. Aí o povo vinha de longe para ver, viram o homem sentado, vestido, não é? Ouvindo Jesus. Eles ficaram apavorados e eles pediram a Jesus que se retirasse dali. Aí Jesus entra no barco e atravessa. Então, vamos ler esse trecho aqui, porque é um trecho pequeno e dá para a gente começar a exercitar a meditação. Versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Então, esse trecho, quantas milhões de vezes você já leu? Logicamente, aqui muitas pessoas devem saber esse trecho de cor. São só 4 versículos. E o último versículo, Jesus foi com ele. 4 palavrinhas. Vamos meditar. Primeira coisa que você está vendo, a Bíblia diz, a meditação. Tem uma coisa, você vai meditar no que está escrito. A primeira coisa que você tem que saber é que o que está escrito para a eternidade. Não mude nenhuma vírgula do que está escrito. Não traga elementos, não invente elementos. É o que está escrito. A Bíblia diz, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Primeira coisa que você pensa. Qual é? Eu penso no barco. Que tamanho era esse barco? Para Jesus ter atravessado de Decápolis para lá. Como eram os barcos daquela época? A Bíblia não está dizendo navio, está dizendo barco. Será que esse barco era um barco que transportava pessoas? Porque Jesus não tinha um barco, o barco dele. Jesus não tinha um transporte próprio. O transporte próprio que ele tinha era mocotó móvel, porque andava muito. Né? Que tamanho seria esse barco que trouxe Jesus? Será que ele chegou no meio de outras pessoas que estavam no barco? Não é possível. Será que ele fretou um barco? Como era esse barco? Então, primeiro você vê o barco. Por quê? Tendo Jesus voltado no barco. Então você pensa Jesus voltando no barco. Que tamanho era o barco? Você pensa. E você cria na sua mente imediatamente um tamanho para o barco. Eu não sei quantas pessoas tinham dentro do barco, por isso eu não vou inventar. Mas eu sei que Jesus estava num barco que não era dele e que o nome do barco não é da minha conta.
Mas uma coisa eu sei, ele estava no mar. Que horas eram do dia ou do dia? Você vai criar a hora. Que horas você acha que era que isso aconteceu? Será que eram 9 horas da manhã? Ora, Jesus estava pregando lá em Decápolis, o povo pediu para ele ir embora. Ele teve que sair dali, ele teve que ir para a beira da praia e ele teve que tomar um barco para ir. Que horas vocês acham que era de manhã? Eu acho que era de manhã. O que vocês acham? É você que vai meditar, é você que vai botar a sua imaginação. O que vocês acham? Que horas eram? Estael, que horas eram da manhã? 6 horas da manhã? Eu acho muito cedo. Não. Eita, Paulo, muito obrigada. É porque eu sou assim, sem jeito mesmo. Eu ainda vou fazer teologia um dia. Para aprender a pregar direito. Não sei nem me comportar no púlpito. Muito obrigada. Eu acho que 6 horas da manhã era muito cedo. Meio-dia, melhorou. Quem acha que era antes um pouquinho? Aí tem uma porção de gente que está com 10 horas. Todo mundo aqui vai achar que é 10 horas. Tá bom para a gente? 10 horas da manhã. Será que estava chovendo? Por quê? Afluiu para ele uma grande multidão, não devia ser de gente que estava debaixo de chuva. Então, a primeira coisa que você já entrou na meditação. Jesus está chegando num barco, lá vem ele. O barco devia ser um barco de passageiros. Quantas pessoas vieram com ele, não se sabe, mas ele chegou. 10 horas da manhã, sol do Oriente Médio. Lá vem Jesus. A Bíblia diz, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Lá vem o povo, né? Lá vem o povo. Vem para ele. Jesus, para onde que ele vai descer se o povo já está lá na beira da praia? Mas ele desce. Ele não se escondia das pessoas. Isso é uma das características. Ele vivia no meio daquele povo. Gostava. E o povo não tinha desodorante. Não é? Hoje você vê as estrelas que não querem ficar no meio do povo. Não querem ficar no meio do povo. Não tira foto. O povo veio para tirar foto comigo, sabe por quê? Por causa da pregação. Não é por causa de mim. É por causa da palavra que eu disse. Elas são atraídas pela palavra que eu prego. Ai de mim se não for Jesus. Não é porque eu sou Edmeia. Porque se o homem, um frentista dali, do posto de gasolina, pregar a palavra, o povo vai tirar foto com ele. Então é essa consciência que eu tenho que ter. Que não sou eu que atraio. É aquilo que eu carrego que atrai. E Deus me dá essa honra. Então, lá vem Jesus, não se escondia. Chega um momento que os discípulos dizem para ele, vês que o povo te comprime. E lá vai Jesus. Né? Lá vem o povo. A multidão vem. Aí, chegou no meio da multidão. A Bíblia diz que ele estava junto ao mar. Por que será? Que história é essa? Olha aqui o que está escrito. Você vai meditar no que está escrito. Por que aqui o Marcos tem que repetir essa história de mar? Se ele já diz que Jesus voltou no barco para o outro lado, ele estava no mar. Não é?
para o outro lado, ancorou. Vem a multidão e ele estava junto ao mar. Lógico que estava, Marco. Por que você está repetindo? Tem alguma coisa aí, cuidado. Lá vem a multidão. E ele estava junto ao mar. Quer dizer, a multidão não deu tempo dele sair da beira da praia. Quer dizer, a multidão vem com força. Vai entrar um elemento na história. Jesus chegou, o primeiro elemento. Você já estruturou o cenário, dia de sol, 10 horas da manhã, céu azul, barquinho, a multidão. Aí entra o elemento novo. Quem é? Estranho. Jairo. Deixa eu dizer, na hora que você entra num texto para meditar, você pode assumir duas posições. Ou você está no meio da multidão, vendo a fofoca acontecer dentro, ou você está na janela, como a fofoqueira da janela, vendo o que se passa e comentando. Aqui, primeiro, nós vamos estar no meio da multidão, tá bom? Para meditar, porque aparece um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Gente, isso aqui é um escândalo. No meio da multidão me aparece. Olha o que Marcos diz. Marcos podia dizer, Marcos podia ter dito o seguinte: chegou um homem, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo para ele: salva minha filha, porque está morrendo. Mas Marcos diz assim: um dos principais da sinagoga, quer dizer, um escândalo. Um dos principais da sinagoga no meio da multidão. Na areia da praia, porque ele estava junto ao mar. Esse homem chega todo bem vestido, cheio de penduricalhos, bem vestido. O povo, quando viu aquilo, o povo abriu para ele. Ele devia ser um cara super conhecido, porque ele era dos principais da sinagoga. Aí eu que estou no meio da multidão, eu digo: eu, hein? O que é que esse cabra veio fazer aqui? Arrumado desse jeito? Rico desse jeito? Além do mais, ele é inimigo de Jesus. Ele não é discípulo de Jesus. Ele é da turma que não gosta do Nazareno. O que é que ele veio fazer aqui? Eu estou no meio da multidão. Você também. E você toma um susto. Pensa que você está aqui no meio do povão e chega... Quem? Vamos botar o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque você... Chega o Alexandre de Moraes... mas ele chega com a toga dele do Supremo. Você diz: o que é que ele está fazendo aqui? O que foi que aconteceu? Por que ele está aqui? Não é o lugar dele. Entendeu? O lugar dele não é aqui. O que ele veio fazer aqui? Aqui é o nosso lugar. Nós somos o povão. Chega Alexandre de Moraes, se prostra aos pés do pastor. O que é que está acontecendo? Gente, é para meditar. Vocês gostaram da história? Culpado da história fui eu. É só para vocês verem o choque aqui no texto. Porque é um dos principais da sinagoga
Meus irmãos, aquele povo usava os filactérios, as capas, as coisas, e chega lá, e eles não andavam no meio do povão. Mas apareceu lá assim, todo cheiroso. E o povo, ei, olha quem está lá. Eu não acredito. O que ele veio fazer aqui? Alguma coisa está acontecendo. Só que esse homem chega. A Bíblia diz, aqui está escrito, prostrou-se aos pés de Jesus. A multidão, todo cheio de filactério. E Jesus estava junto ao mar, na praia, na areia. O cabra chegou lá e se prostrou aos pés de Jesus. Para começar, um judeu não se prostra, a não ser diante de Deus. Este homem, que era da turma contrária a Jesus Cristo, chega lá e dá, isso é um escândalo. O que é que você percebe? Você está no meio da multidão. Silêncio. Porque todo mundo gosta de uma fofoca. Todo mundo gosta de uma novidade. E eu estou ali querendo saber o que foi que aconteceu. E o que é que tem? O que foi que aconteceu? E Jesus Cristo, qual é o rosto de Jesus Cristo nessa hora? Você olha para Jairo, prostrado aos pés de Jesus. E Jesus Cristo parado na areia. O pezão na areia. O sol batendo a pino. A multidão em volta. O silêncio, porque todo mundo está chocado. E ele deitado aos pés de Jesus, cheio daquela roupa bonita. Que coisa estranha. E todo mundo querendo. O que foi? O que foi que aconteceu? O que foi? A fofoca toda. E ele, daqui a pouco você ouve a voz de Jairo. Insistentemente suplicou. Ele suplicava. Ele suplicava. Ele suplicava. Como é que alguém suplica? Porque aqui está dizendo que insistentemente suplicou. Pelo amor de Deus. Em nome de Deus, do Deus de Israel. E tantas coisas esse homem fez para mover o coração de Jesus antes dele entregar a dor. Mas antes ele suplicou. Qual terá sido a súplica de Jairo? Eu vim lhe pedir. Eu vim lhe suplicar. Pela misericórdia do Deus nosso Pai. Que mais você ouve? Ei, você está no meio da fofoca. Por que você está ouvindo? O que você faria? O que você diria no lugar de Jairo? Porque ele tinha que dar uma explicação para o comportamento dele. Em público, ele está dizendo que Jesus Cristo é superior a ele, porque ele se prostrou aos pés. E ele entrega a dor. Minha filhinha. Minha filhinha. Está à morte. O que é que você ouve? Aquela multidão faz. Agora, todo mundo pôde entender a atitude de Jairo. Porque para um pai, na visão da multidão, somos nós, chegar para se prostrar aos pés de Jesus, ele conhecia a fama de Jesus, embora não fosse discípulo de Jesus. Mas ele estava no ponto mais alto da dor. A filha dele estava morrendo. E não tinha cura para a doença dela. Então ele buscou
o último recurso. E o último recurso era, em público, se humilhar. E quando ele fez isso, a multidão compreendeu a dor dele. E a multidão começa a sofrer com Jairo. Porque você pode imaginar, aí entra esse homem soluçando e pedindo, e Jesus olhando para ele. Vem. Impõe as mãos sobre elas, para que seja salva e viverá. Olha o pedido. O que foi que Jairo disse para Jesus? Diga. Vem. Diga em voz alta. Vem. Impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Coitado de Jairo. Ele não era da turma de Jesus. A multidão fica assim, será que ele vai? Porque Jairo é contra ele. O que será a resposta de Jesus? Ficou no ar. Jesus foi com ele. Aí você vê, Jesus foi com ele, sem perguntar nada. Até aqui Jesus não falou nada. O que você acha disso? Você, hoje, filho de Deus do século 21, você entrou nessa leitura, você entrou nesse momento, e você está vendo agora Jesus sair com Jairo, e você vai atrás, e você diz, por que tem que ir à casa de Jairo? Se Jesus Cristo pode dar uma ordem aqui, a filha dele ser curada lá. Mas Jairo ainda não tem o coração quebrantado, ele está sofrendo. Mas ele acha que ainda pode dar ordem em Jesus. Vem, impõe a mão sobre ela. Jairo ainda estava ensinando para Jesus como devia fazer, para que ela seja salva. Ele não sabia com quem ele estava falando. Ele não sabia que ele estava falando com Deus. E que Deus não precisava ir à casa dele. Dava uma ordem dali e acabou a história. Mas Jesus foi. Bem, agora que você entrou ali, você viu o mar, você viu Jesus chegando no barco, você viu Jesus descer do barco na areia, a multidão veio em cima, porque ele estava junto do mar. Talvez ainda as ondas estavam molhando os pés dele, você pode ver isso na sua imaginação. No meio disso, entra esse personagem diferente, se humilhando, proclamando diante de todos que Jesus Cristo tem poder, derrama a dor dele, Jesus vai para a casa dele, sem dizer uma palavra. O que você acha que você viu nesse momento, nesse trecho que você tanto conhecia? Agora, todas as vezes que você for ler esse trecho, você vai ter muito mais coisas para ver, porque você entrou na situação. Na meditação, você procura engolir o texto e começar a tirar dali as vantagens. Como uma vaca. Eu vou botar a vaca. A vaca, ela vai lá e come o capim. Depois que ela come o capim, ela procura uma sombra e deita.
O capim já está lá dentro. Aí ele volta para a boca. Ela vai ruminar. O capim volta, ela vai mastigando, mastigando de novo e engolindo. E vai voltando o capim, ela mastiga, mastiga e engolindo. Ela só vai parar de ruminar aquilo depois que o organismo dela tirou todos os nutrientes necessários. Aí o resto sai do corpo e os nutrientes ficam no corpo. Assim é a meditação. Você engoliu esse trecho de manhã. O resto do dia, você tem elementos para os seus pensamentos. Você vai ver Jesus chegando naquela praia e você vê que ele nem saiu da areia, ele só saltou do barco. E vem a multidão. E no meio da multidão vem um elemento diferente, que nunca estava perto de Jesus, que não o procurava, que não o valorizava. E você está ali vendo aquele céu azul, aquele sol a pino, e Jesus para ouvir aquele sujeito ainda sofrendo, dando ordens para ele. E Jesus vai para a casa de Jairo. Como você viu Jesus sair com Jairo ali? Você vai continuar. Porque a Bíblia diz, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Jesus vai para a casa de Jairo. Jairo vai do lado dele e a multidão se esfregando, comprimindo. O que é que a multidão ia fazer na casa de Jairo? Mas foram. É o povo que quer ver as coisas. São os curiosos. Só que você vai no meio da multidão. Não é? Ou você quer sair da multidão agora? Vamos ficar na janela, olhando o que vai acontecer? Jesus vai para a casa de Jairo. E Jairo com muita pressa. Porque a filha dele estava à morte. Ele tinha medo que não desse tempo de Jesus chegar lá. Porque para ele, a filha dele Jesus tinha que chegar em tempo de impor a mão sobre a filha dele, para que a filha dele vivesse. Porque se morresse não tinha jeito. Na cabeça de Jairo. Na cabeça de Jairo. O que você acha? Só que quando Jesus vai andando, e Jesus andava depressa, ele era saradíssimo, porque andava muito. Vai acontecer uma coisa. Tinha uma mulher naquela redondeza, que ela estava com 12 anos sangrando. Sangrando. Olha, eu acho... Uma vez meu filho disse que o único animal que sangra 12 anos sem morrer é a mulher. Porque... se você ler lá em Levítico, você vai ver que ela era considerada imunda. Uma mulher, na sua menstruação, os 7 dias ela é imunda. Se alguém tocar nela, fica imundo. Se ela sentar nessa cadeira, alguém sentar, fica imundo. Se ela sentar na cadeira, alguém tocar na cadeira, fica imundo também. Agora pensa, 12 anos. Se essa mulher tinha marido, tinha ficado sem marido. Se tinha filhos, os filhos tinham tirado. Ela não era convidada para canto nenhum. Ninguém dava nela um abraço. Por isso a Bíblia diz que esta mulher padecera muito à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ficando pior. Ela fez de tudo, ela gastou tudo. Não deu jeito. Mas ela ouviu falar da fama de Jesus. Aqui. No versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então agora nós todos,
Todo mundo está indo para a casa de Jairo com Jesus. Mas nós estamos na janela olhando. Que multidão é aquela? Está todo mundo indo com Jesus. Quem está lá no meio? É aquele cara da sinagoga, aquele mitidão. Pá, o que ele está fazendo com o Nazareno? Qual é o problema? Fulana, desce lá e pergunta. O que está acontecendo? Que aquele cara da sinagoga, volta lá, sabe o que é? Nem sabe. Aquele é o Jairo, o bonitão da sinagoga. A filha dele está morrendo, ele veio pedir ajuda para o Nazareno, porque não teve um médico que conseguisse. Aí já a fofoca vai grande. Agora, né? Que está precisando, procurou. Olha lá. E Jesus Cristo foi. Se eu fosse, eu não ia. Você cria o clima. Isso é meditação. Você está na janela. E agora? Pois Jesus Cristo vai com ele. Jesus Cristo nota 10 para o senhor, viu? Vai lá na casa dele. Depois ele dá um chute no senhor, porque eles são assim tudo. Esse povo rico é desse jeito. Mas deixa Jesus ir. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? O que está acontecendo? Você está na janela. É uma mulher. A mulher do fluxo de sangue. Quando ela viu Jesus, ela não quis perder a oportunidade. Só que ela estava 12 anos sangrando. Bota a cabeça para funcionar. 12 anos, você fica 3, 4, reclama que só. Só que hoje nós temos os absorventes macios, né? Nós temos todo o conforto. Naquela época eram os paninhos de imundície, trapos de imundície. O pano era grosso. Pensa o que é você ficar nas suas partes íntimas 12 anos sem tirar aqueles trapos grossos. Aquela mulher estava toda assada, meus irmãos. Toda cheia de ferida. Para piorar. Perdendo sangue. Ela estava anêmica. Olha lá. Entra na cena. Por isso que eu estou dizendo. Quando você vê 12 anos. Pagando médico. Procurando remédio. Sem conseguir. Nada, ela ficava pior. E você está pensando. E lá vem a mulher como? Toda ferida, fraca. Na minha meditação, quando eu vejo, eu estou na janela, que nem nós estamos, olhando a mulher vir. Quando Jesus viu a mulher, ele passou para a câmara lenta. Porque ele é assim. Ele diminuiu a pressa. Para que a mulher pudesse chegar. Ninguém entendeu. Jairo com pressa de Jesus. Porque Jesus queria que a mulher chegasse. Ele quer. E ele tem atenção para tudo. Quando a mulher chegou, a mulher não sabia do que estava acontecendo. Ela viu a multidão. Ela se virou. Você sabe que a mulher, quando quer as coisas, não sabe? Não é, Wilson? Você sabe o que é uma mulher quando quer as coisas? Sofrida, sozinha. Ela não tinha mais nada para perder, que ela tinha perdido tudo, a Bíblia diz. Ela só sabia de uma coisa. Ela não perdeu a esperança de ficar boa. E ela sabia que ele não cobrava. A Bíblia diz que ela foi. E quando chegou perto, ela enfiava o dedo assim. Quando chegou perto da veste dele, ela tocou. Era só o que ela queria. Porque ela tinha certeza que ela tocava na veste dele, ele não ia saber. Porque ela não podia tocar na veste dele, senão ele ficava imundo.
Mas a danada da mulher estava pensando nela. E quando ela tocou, a Bíblia diz. E logo se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Quem sangra 12 anos sabe quando parou de sangrar. Aí você lá vê a mulher. Deixa o povo ir embora. O que eu queria eu já tenho. Mas ela não contou que ela também não conhecia Jesus. Como Jairo não conhecia. Aquela mulher não conhecia. E você está olhando o que é que ela queria. Aí Jesus parou. Quem me tocou nas vestes? Os discípulos deles dizem assim, tu vês que todo mundo te comprimes e perguntas quem me tocou? Mas ele disse, me tocou nas vestes, porque essa era a proposta da mulher. Aí ele olhava para saber. A Bíblia diz, então, a mulher, aqui, atemorizada e tremendo, e côncia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante deles, contou-lhes toda a verdade. A mulher sabia que ela ia ser levada e pegar o apedrejamento que ela precisava. Porque ela não podia tocar em ninguém. E ela tocou. Então ela estava atemorizada. Se ele entrega a ela e ela tinha feito. A multidão que já tinha aberto espaço lá na beira da praia para Jairo, agora abre espaço, a mulher vem dar o testemunho dela. Ei. É como se Jesus Cristo desse o microfone para ela dizer o testemunho. A Bíblia diz que ela contou toda a verdade. A mulher chorando, fungando, fraca, arrebentada e contando tudo o que se passou com ela. Um testemunho de imundície de 12 anos. Para justificar o ato dela. A mulher chorava, a mulher gemia. E a gente está lá, imaginando isso tudo. Como foi o testemunho dela. E a mulher dizendo tudo o que passou. Em quantos médicos ela foi. Todos os remédios que tomou. Tudo que foi tirado dela. Ficou sem marido, ficou sem filho, ficou sem tudo. E ela chorava. E Jesus olhando para ela. Qual é o cenário? Jairo aqui. Porque eles estavam a caminho da casa de Jairo. Jairo aqui. Agoniado, coitado. Com a vontade de dar um murro naquela mulher, mandar calar a boca. E a mulher, ela era o centro agora. E Jesus ouvindo. Jesus tinha alguma coisa para ensinar para Jairo. Jairo ia aprender alguma coisa e a multidão ia saber. Quando foi daqui a pouco, alguém veio e diz para Jairo, não adianta. Né? Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, disseram para ele, tua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. Você pensa o que é um pai? Ali naquela situação. Recebeu o nome que a filhinha dele morreu. Depois de todo o esforço que ele fez. Ele está ali. Chega alguém e diz para ele, não precisa mais. Tua filha morreu. Você pode ouvir o gemido de Jairo. Naquela situação. Eu ouço. Eu medito, eu fico ali pensando. Eu ouço o grito de dor de Jairo. Se fosse eu avançava naquela mulher. Que por causa dela, Jesus não chegou na casa dele em tempo.
Para que Jesus foi atender aquela mulher? Então a situação é quando Jairo deu aquele grito. Jesus Cristo disse: ei, crê somente. Você não creu em mim? Você não foi lá na beira da praia, rapaz, fazer tudo o que você fez? Fica quieto, sossega o coração. Diz para a mulher: filha, vai em paz. Tua fé te salvou. Pegou Jairo, a casa de Jairo. Chegou lá, a multidão queria ver a morta. O povo estava gritando, o povo estava fazendo aquele escândalo, ainda mais que era o chefe da sinagoga. Jesus chegou lá, entrou no quarto. Vamos embora, garota, levanta. Deem comida para ela. O que foi que aconteceu aqui na casa de Jairo? Ué, Jairo aprendeu que Jesus Cristo ressuscita, que não há impossíveis para ele. Aumentou o conhecimento de Jairo, aumentou o conhecimento de todo mundo. Aconteceu uma coisa nova. Jesus Cristo tinha sido mandado embora da terra do Gadareno. Ele atravessou. Aqui, ele cura a mulher do fluxo de sangue. Em seguida, ressuscita a filha de Jairo. Daqui a pouco ele está multiplicando pão e peixe para 5.000 homens. O que é que você viu? Você, quando medita, você alimenta a sua alma criando as imagens de dentro. Criando as imagens. Você veste as pessoas. Eu vejo a mulher do fluxo de sangue toda de preto. Por que, coitada? Que ela ia se enfeitar? Toda de preto. Jairo, todo cheio de filactérios. O povo que estava na casa de Jairo era todo gente chique. Era o grupo dele. Era a sociedade dele. Todo mundo muito chique. E Jesus Cristo entrou lá com o pé sujo de areia, que ele tinha vindo da beira do mar. Foi lá, atendeu, ressuscitou, olhou para a cara de Jairo e foi embora. Por que meditação? Porque quando você medita, primeira coisa, você enriquece a sua mente. Você começa a ver coisas que estão aqui e que você não via antes, porque você passava por cima. Só que tem uma coisa. A meditação leva você também a memorizar o texto. Porque você vê a mulher toca os vestes de Jesus. O que foi que Jesus diz? Quem me tocou nas vestes? Eu não preciso mais ir na Bíblia para ver o que foi que Jesus disse. Quando ele fala com Jairo, ele diz: não temas, crê somente. Então eu vou botando para dentro do tanto que eu medito. Eu vou botando para dentro as palavras que estão escritas. E é elas que vão dar vida lá dentro de mim, mas tem outro fato que eu tenho que falar ainda sobre esse texto. É que quando você entra, cada dia, você vai trazendo uma coisa nova. De preferência, leia em voz audível. E comece a prestar atenção naquilo que está escrito. Meditar é se fazer um com a situação. É ver a situação com os olhos hoje, com os olhos de hoje, dentro do que está escrito. Porque a Bíblia, ela deixa espaço para você enriquecer o texto, para você ver o que está acontecendo. Há um momento, por exemplo, aquele momento lá em... Vamos a Lucas no capítulo 1. Lucas no capítulo 1. A Bíblia diz que no versículo 26,
No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu. Bem, eu vou parar aqui. Você viu o que está acontecendo nesse texto? Quantas vezes você já leu esse texto? Você até canta: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Você canta. Você já entrou aqui? Você já viu a situação dessa moça? Primeiro, Nazaré, hoje, a cidadezinha pequena da Galiléia. Você pensa 2000 anos atrás. Maria era jovem, ela devia ter por volta de 18, 19 anos. Quem sabe até 17. Ela estava desposada com José. Desposada, sabe o que é isso? Comprada. José já tinha ido lá, já tinha pago o preço dela, que era o dote. Só que o rapaz comprava a moça e não levava para a casa dele. Ela ficava na casa dos pais dela. Na hora que ele comprava, ele assinava um ketubá, que é um documento que vale por certidão de casamento. A moça ficava na casa dos pais, até que o rapaz estivesse pronto para levá-la. Ele voltava para a casa dos pais dele, recebia a terra que lhe era dada por herança, e então ele ia construir o Rupá, que era a casa onde ele ia morar com sua família. O que aconteceu aqui é que Maria já não pertencia à família dela, ela pertencia a José, porque ela tinha sido comprada. Esta é a situação. Maria era propriedade de José. E ela sabia disso. Então agora vem o anjo Gabriel. Maria, a Bíblia diz que ela nunca tinha visto anjo. Nunca tinha visto anjo. Agora me aparece o anjo Gabriel, da parte de Deus. A Bíblia diz: no 6º mês da gravidez de Isabel, viu? O anjo de Gabriel vai enviar da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada a uma virgem desposada. A virgem já era comprada por José. Aí é que está. A Bíblia deixa muito claro, e o anjo vai falar com ela. Quantas virgens existiam em Nazaré, mas Deus manda para uma que já tinha dono. Olha que confusão. Deus nos faz as coisas como a gente faz. Senhor da glória. Agora esse anjo chega para Maria e diz para ela: alegra-te, muito favorecido o Senhor contigo, Maria. Lógico. Como é que ela ia se alegrar? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem uma coisa mais difícil do que uma visão espiritual. Eu vou falar com vocês rapidamente uma experiência que eu tive. Eu vou contar porque a Ângela está aqui. E porque isso está na internet. Porque isso aconteceu diante das câmeras. Eu não pude evitar. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu estou pregando na Igreja New Life de Toronto. Lá. Eu tinha
o culto de 5 às 7 e o de 7h30 para diante. Eu estou pregando. Quando eu acabei de pregar, esse culto eu tenho que ter muito cuidado quando eu vou pregar, porque ele tem um tempo que as pessoas têm que sair, tirar os carros, para os outros começarem a entrar, para não atrapalhar a organização da igreja. Eu estava orando. De uma hora para outra, eu não senti os meus pés no chão. E eu sentia que eu estava subindo e eu segurei no púlpito. Porque eu achava que se eu segurasse no púlpito, eu não subia. A igreja desapareceu. A igreja desapareceu e aqui no terceiro banco estava um homem pelo qual eu orei quando eu estava no Haiti. O nome dele era Ananias. Sentado no banco que ele estava lá no Haiti. Com a mesma roupa, com a mão sobre uma Bíblia. E junto dele, quem estava era o Senhor Jesus, mas eu não via da cintura para cima. E falou comigo. E eu, segurando e procurando o chão debaixo dos meus pés. Não tinha. E eu tinha medo que se eu soltasse o púlpito, eu ia bater no teto. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquilo foi uma coisa rápida. Foi tipo um arrebatamento. Eu nunca sabia daquilo. Para ser sincera, passei minha vida dizendo que isso não existia. Aí, o Senhor Jesus falou comigo. Rápido. E eu fiquei lá. Essa aqui dizia para o pobre do pastor Seni: ajuda a mamãe, ela está passando mal. Ela está passando mal, segura a mamãe. Porque eu estava segurando no púlpito. Eu queria botar o pé no chão, mas não tinha chão para mim. Quando eu desci do púlpito, a minha roupa estava molhada de suor. Eu não suo. Só que o suor era gelado. Veio o povo tirar pressão 13/8. Porque a minha pressão é 13/8. Depois de velho, sobe um pouquinho, né? Mas é 13/8. Não tive nada. Nada. Mas eu vou dizer para vocês, o meu coração parece que ia sair pela boca. E eu pedi que eu nunca mais quero passar por isso. É uma coisa completamente fora de tudo que a gente pode imaginar. Tudo, tudo, tudo. Aí eu fico pensando na pobre da Maria. O anjo chegou lá. Porque Jesus, você viu Jesus andando sobre o mar? 4ª vigília da noite, de 3 às 6 da manhã, lá vem Jesus no Anás. Andando sobre o mar, o pobre dos discípulos, ai, é um fantasma. Ele disse, tem de bom ânimo, sou eu. Para ele era muito natural. Os pobres dos discípulos, coitado. Para ele tem de bom ânimo. Olha, quem é que vai ter de bom ânimo? Um homem andando sobre as águas. Está louco, de madrugada. A Maria vê um anjo, misericórdia, falando com ela. E dizendo coisa que ela não podia entender. Como é que ela ia engravidar? Se ela era comprada por José, ela não tinha relações como nenhum. Como é que ia engravidar? Para mim é fácil. Hoje, porque eu já conheço a história. Já sei que o Espírito Santo pode aprontar uma dessa. Mas, para Maria não. Coitada. Tanto que o anjo diz logo para ela, não temas. Não sei se você já observou que toda vez que vem um anjo assim, ele diz logo, não temas. Por quê? Significa que a pessoa não fica numa nice, não. E Maria fica lá, coitada. Essas cenas, você tem que entrar. Você vê o susto de Maria. Porque a prima dela, que era velha, estava grávida há 6 meses, escondeu e todo mundo, o anjo entregou o segredo de Isabel para Maria.
Então, você tem que aprender a parar. Por que é que o anjo disse, não temas? Por quê? Será que ela ficou com medo? Mas que coisa, como é que vai ficar com medo de um anjo, uma coisa tão linda, linda para você? Você vê um ser espiritual ali? Sabendo que o diabo também se transforma em anjo de luz? Não tem condição. Então, a meditação leva você à profundidade do texto. Você se alimenta pela meditação. Por isso que Deus diz a Josué, medita nele dia e noite. Eu digo para vocês, há mais de 40 anos eu estou pregando essa palavra. Tudo que eu sei, eu recebo pela meditação. Tudo é pela meditação. Porque eu entro no texto para buscar a verdade. E ali me leva para outro texto. E eu posso viajar na Bíblia. A Bíblia se torna uma palavra só. Eu fico enriquecida. E quando eu estou, quantas vezes eu tive que ficar uma noite em aeroporto esperando o avião? Uma noite. E a Bíblia não estava comigo. E eu fecho os olhos e eu fico passeando nos textos. Por causa da meditação, por causa da palavra que já entrou. A meditação é simplesmente você entrar na palavra e viajar para aquela situação. Você ouve o que Jesus está fazendo. Você ouve os passos dele. Você ouve a voz dele dizendo, você pode colocar a sua entonação no que Jesus diz. Por exemplo, aqui, nesse trecho, já estou lá na frente. Nesse trecho de Marcos que nós lemos, você vê em Lucas, mas em Marcos, no trecho que Jesus Cristo fala com Jairo. Jesus Cristo não falou com Jairo. A única coisa que Jesus disse para Jairo foi, não temas, crê somente. Você não foi me chamar? Por que Jesus diz para Jairo, crê somente? Quando Jairo gritou que ele recebeu notícia da filha dele, você imagina aquela multidão, como é que ficou naquela situação? A multidão toda viu Jairo se prostrar na areia, aos pés de Jesus. A multidão toda acompanhou a pressa daquele pai. A multidão viu tudo acontecer, agora a multidão ouve que a filha dele morreu. E Jesus parecia indiferente. Não temas, crê apenas. E você hoje pergunta, aquele tipo de fé que Jairo tinha? Sim, era a fé que ele tinha. Ele sabia que Jesus podia curar. Mas ele não sabia que Jesus podia ressuscitar. Ele não sabia que Jesus tinha poder para ressuscitar mortos. Sabe por quê? Ele não acreditava que Jesus era Deus. E Jesus queria ensinar a Jairo que ele tinha poder para curar. Por isso ele gastou tempo com aquela mulher lá. Vai, minha filha, dá o teu testemunho. Abre o coração, derrama a tua alma, que eu estou aqui para receber. E a mulher falou, e a mulher fungou, e a mulher disse as coisas. Morreu, não temas, crê apenas. Despediu a mulher, abençoou a mulher, foi para a casa de Jairo, ressuscitou a filha de Jairo e disse, e agora? Você está achando que Jesus Cristo, quando decidiu ir à casa de Jairo, ele sabia disso. Ele sabia que Jairo foi ali querendo uma coisa, ia receber a bênção, mas Jairo precisava aprender.
que Jesus Cristo não precisava nem ter ido lá para ressuscitar a filha dele, nem para curar, mas Jesus Cristo queria curar, queria ressuscitar, porque ele queria plantar uma mensagem no coração de Jairo. Depois disso tudo que Jairo viu, você vai meditar, porque a Bíblia não diz. A Bíblia nunca mais fala de Jairo. A Bíblia não fala da filha de Jairo, filha de Jairo. Mas aí você senta, você está dirigindo, você chega no seu trabalho, não está na hora de começar, você pensa, meu Senhor Jesus, qual foi o impacto disso tudo na vida de Jairo? Primeiro, ele foi contra toda a natureza dele, quando ele se prostrou diante de Jesus, na beira da praia, no meio da multidão, em público. Ele rasgou a alma, ele foi além dos limites dele. Ele viu o que Jesus fez com aquela mulher. Mas ele viu Jesus ressuscitar a filha dele. Então, o que foi que Jesus Cristo semeou na vida de Jairo? Jesus Cristo semeou salvação na vida de Jairo, sem precisar abrir a boca. Ele atendeu o pedido de Jairo. Ele atendeu aquela mulher, que não fazia parte do grupo dele também. Ele vai à casa de Jairo, ressuscita a filha dele. E com isso ele ensina Jairo. Jairo, você e vocês todos da sinagoga não me conhecem. Vocês recusam crer que eu sou o Filho de Deus. Mas estava provado sem ele abrir a boca. Então, o que você acha que aconteceu no coração de Jairo? Com certeza, Jairo passa a ser um outro homem. E agora, como vai ser a vida de Jairo na sinagoga? Não se sabe. Mas vai ser muito difícil permanecer no meio dos inimigos de Jesus. Então, olha quantas coisas chegaram para a sua vida só por meditar em 4 versículos, que você sabe de cor. Isso torna a sua leitura bíblica suculenta. Porque você vai tirar lá de dentro o suco, o sumo que você precisa para o seu alimento. Você vai conhecer melhor Jesus. Quantas vezes ele fica em silêncio? Como ele ficou com Jairo. Jairo pediu. A Bíblia não diz que Jesus disse, vamos para a tua casa. A Bíblia diz, Jesus foi com ele. Jesus andou. Não falou com Jairo. Foi para a casa de Jairo. Lá na casa de Jairo, ele também não falou com Jairo. Apenas no caminho ele disse, não temas, crê somente. Não precisou falar muito. Ele agiu. Então você aqui vai ver, você viu o comportamento de Jairo. Você viu o comportamento da mulher do fluxo de sangue. Mas você pode voltar no mesmo texto e meditar sobre o comportamento de Jesus. E você começa, pela meditação, a conversar com o texto. Você começa. Vamos voltar para Marcos 5 na nossa meditação. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto ao mar. Senhor Jesus, como é que o Senhor está se sentindo? O Senhor tinha ido aí à terra do Gadareno. O Senhor libertou aquele homem. Coitado daquele homem. Tão sofrido. Correndo pelo meio dos sepulcros. Todo arrebentado. Todo mundo tinha medo dele. O Senhor foi lá e libertou. Mandaram o Senhor embora de lá. Como foi que o Senhor se sentiu assim,
escorraçado de um lugar. Rejeitado. Depois de ter feito tanto bem. O Senhor estava triste com aquele povo. O Senhor se sentiu só. Que povo ingrato. Olha o que eles fizeram com o Senhor. Senhor, quantas vezes, depois de tudo o que o Senhor fez por mim, eu sou ingrata. Eu não converso com o Senhor. Eu não lhe pergunto as coisas. Eu não abro o meu coração. Eu não chamo o Senhor para a minha vida. Eu não chamo o Senhor para os meus relacionamentos. Eu sempre me queixo, nada para mim é suficiente, tudo para mim é pouco, eu sempre quero mais, eu estou sempre insatisfeita. Como eu sou ingrata com o Senhor, e eu estou aqui falando mal do povo de Gadara. O Senhor não tinha dado a vida por eles, mas o Senhor deu a vida por mim. Será que o Senhor se sentiu tão mal voltando de lá, mas o Senhor não se deixou vencer pelo mal? O Senhor agora vai na casa de Jairo. Senhor, será que Jairo deu uma oferta para o Senhor? Tem gente que vai na casa dos outros orar esperando oferta. Que oferta eu posso dar a alguém que ressuscitou meu filho? Que oferta eu posso dar a alguém que cuidou do meu filho? Que oferta eu posso dar ao Deus que formou meu filho no meu ventre e um dia ele traz o meu filho aqui na frente para cantar louvores e adoração? O que é que eu vou dar para ele de presente? Como eu vou ofertar para ele? Eu estou igual o povo, eu estou igual o Jairo. Eu recebi um presente tão grande, mas às vezes é tão difícil dar uma oferta. Eu fico que nem aqueles magos. Que presente eu vou dar para um rei que tem uma estrela no céu? Porque os reis têm tudo na terra, mas um rei que tem uma estrela no céu, o que eu vou dar? Então, quantas vezes nós esquecemos que aquilo que nós temos foi Deus que nos deu? A Bíblia não diz qual foi a atitude de Jairo, mas Jairo, na necessidade, foi buscar. Mas ele era o chefe da sinagoga. Como foi que ele ficou depois? Porque Jesus continua a caminhada dele. Mas o que ficou, a marca que ficou no coração de Jairo, no coração de Jairo? Qual foi a marca que ficou no seu coração? Depois que você viu que Deus entregou seu filho lá na cruz para você ser ressuscitada. Porque a filha de Jairo foi ressuscitada. Olha que grande coisa que Jesus fez pela filha de Jairo. Só que a filha de Jairo foi ressuscitada para morrer de novo. E você foi ressuscitada para nunca mais morrer. Então, a meditação é que leva você a trazer essa vida. E através desse texto você vai aprender tantas coisas. Primeiro, não reclamar quando você for rejeitado. Jesus foi rejeitado aqui e disse: tudo bem, vou embora. Mas ele não carregou a mágoa. Ele não pôde ser a bênção aqui, ele vai ser a bênção do outro lado. Porque nós precisamos saber que os meus planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus jamais serão. Os planos de Deus jamais serão. Então, eu olhei ali para frente agora, são 12:30? Misericórdia. O que é que eu faço? A meditação.
significa você mergulhar no texto. Como vocês viram, você não tem que ler um capítulo todo. Você tem que ler devagar. Entrar no texto. Conversar com o texto, imaginar, criar. Isso é meditação. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Foi só 1h30. Você se lembra do que eu falei há 2 semanas atrás sobre este encontro aqui? Você se lembra da insistência que eu fiz para que você estivesse? Vou fazer uma pergunta para você. Eu fiz propaganda enganosa? Desculpe o texto que eu vou usar diante da Edmeia ainda, mas apenas para fazer uma lembrança para você. Segundo Crônicas 20:20, na situação de Josafá, Deus levantou um profeta e trouxe uma palavra de orientação para aquele povo e para Josafá. E tem o versículo 20 que diz assim: crede no vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Há muitas coisas que um líder fala que às vezes ele nem sabe a profundidade daquilo. Eu conheço a Edmeia há mais de 20 anos. E ela só melhora. Em todos os sentidos. E eu e você somos extremamente privilegiados. Toda vez que eu boto que ela vai estar aqui, vários pastores me ligam: Osmar, me dá o contato da Edmeia. Osmar, como é que eu faço para trazer aqui? Osmar, eu falei: cara, eu não sei esse caminho. Eu só sei que ela vem por graça aqui. E a agenda dela é lotada. Hoje eu perguntei para ela quantos países ela já conhece. Ela falou assim: não sei, não lembro mais. Quantos passaportes ela tem? Ela deve ter uma gaveta lotada de passaportes. Então você está diante de um dos grandes tesouros que pisou nesta terra. E é por isso que eu insisti de maneira ostensiva, e talvez não tenha sido tão claro, para que você não perdesse. Imagine se você trocasse isso aqui por estar cansado. Eu estou cansado hoje. Está frio. Eu tenho uma viagem. Eu tenho um aniversário. Eu tenho não sei o quê. Imagine se você trocasse isso aqui. Mas eu vejo no YouTube depois. Eu pergunto para você: é igual? No YouTube você sente o que você sentiu aqui hoje? Você recebe isso que você recebeu aqui hoje? Não recebe. Então, quando nós falarmos com você, esteja presente. Priorize. Crede no vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você teve uma aula aqui hoje. Prática. Nós tivemos uma aula prática, profunda sobre oração na sexta-feira. Ontem nós ouvimos aqui a história dessa jornada, parte minúscula da história dessa jornada da Edmeia com Cristo e com os tesouros escondidos nas adversidades.
que ela tem passado. E hoje à noite, nós vamos encerrar esse tempo aqui falando, ela ensinando a nós sobre a arte de profetizar. Porque quando os caras começaram a profetizar no tempo de Moisés, alguém foi lá chiar com Moisés, o povo está profetizando. Ele falou assim: oxalá, quisera eu que todos fossem profetas. E a Edmeia vai falar hoje a diferença do ofício do profeta e da arte de profetizar, que é para todos nós. Então, você não pode perder. Diga para o seu irmão do seu lado: ainda bem que você veio. E eu pedi para o Vitor cantar essa música, porque essa semana nós perdemos um profeta. É o Brian, esqueci o sobrenome dele. Está no meu celular. Brian, que compôs essa música. Faleceu com câncer, com 60 anos. Eu queria honrar este homem de Deus, cantando essa música que ele compôs, dentre outras. E o mundo todo cantou essa música. Eu queria encerrar o culto assim.